pessoal, então dando continuidade ao nosso conteúdo, nós vamos falar sobre o aquecimento de óleos e gorduras e por que isso é importante. Pessoal, vocês trabalham em lanchonetes, certo? Nas lanchonetes, o processo de fritura é muito utilizado. Lá para fazer a batata frita, existe o processo de fritura, certo? Existe gordura, né? Óleo ou gordura presente nesse processo. Então, é importante que a gente entenda, né? Quando esse óleo, né? Quando essa gordura deve ser trocado, o que interfere a qualidade, né? Por que a gente tem que trocar o óleo, né? E a gordura no processo de fritura, certo? Então, vamos lá. Os óleos e as gorduras, dependendo do tipo, eles podem apresentar um maior ou um menor grau de resistência ao aquecimento. O que é isso, professora? Eu vou colocar 2 tipos de óleo à temperatura, certo? Vai ter um óleo que ele vai se degradar muito mais rápido que outro, certo? Quando esse óleo for degradado, ele não estará mais próprio para a utilização, para o seu consumo. Então, eu não vou poder reutilizar aquele óleo ou aquela gordura para fazer outro processo de fritura, por exemplo. Nós vamos ver os tipos já, tá? Então, essa resistência ao aquecimento, essa resistência à temperatura que os óleos e gorduras têm, eles vão depender da estrutura de cada triglicerídeo, né, de cada molécula de lipídio, de cada molécula de ácido graxo, como eu expliquei para vocês lá no comecinho, né, e da pureza do produto, ou seja, do grau de refino do produto. Como eu falei, os óleos, né, passam por um processo de refino. Então, dependendo do grau de refino, esses óleos e gorduras podem ter a sua resistência maior ou menor. Então, pessoal, como acontece esse processo de degradação de óleos e gorduras? Em determinadas temperaturas e na presença de O2, o que é O2? Oxigênio, certo? Inicia-se, então, a produção de inúmeros compostos. Então, obviamente, toda vez que eu colocar um óleo na presença de temperatura, para eu fazer um processo de fritura, ele estará sujeito à temperatura e ao oxigênio, certo? O oxigênio está no ar. Então, obviamente, vai iniciar esse processo de degradação e vão se produzir diversos tipos de compostos. Alguns compostos são tóxicos e outros não são identificados, né? Alguns compostos ainda não foram identificados se são tóxicos ou não, né? Como, por exemplo, alguns compostos como os ácidos, hidrocarbonetos, ésteres, acroleína, cetonas, aldeídos e voláteis, tá? Então, toda vez que eu colocar o meu óleo num processo, né, de fritura, né, no processo de temperatura, ele vai estar na presença de O2 e vai começar o processo de degradação desse óleo. Como eu falei, alguns degradam mais facilmente, outros não, certo? Então, vamos lá. Como que eu vou saber se meu óleo ainda está bom ou não? Gente, isso é muito relativo, tá? Isso depende do tipo de óleo, como eu falei, e do tipo de produto que você está fritando. A gente vai ver depois um pouquinho sobre o que o produto que você... no que interfere, né, na qualidade do óleo aquele produto que você está fritando, né? Então, a gente tem que observar o ponto de fumaça do óleo ou da gordura. O que é o ponto de fumaça, professora? É um sinal que pode ser observado a olho nu. Esse sinal ele indica a faixa de temperatura em que a gordura ou óleo inicia a sua decomposição, ou seja, a degradação da gordura em glicerol e ácido graxo. Por que isso ocorre? Né? A produção de acroleína e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. Não entendi nada, o que é isso? São compostos que têm um forte odor, né? E produzem uma fumaça branca. Então, como a gente pode ver aqui, você está lá fritando uma coisa naquele mesmo óleo há um bom tempo, o que vai acontecer? Você acha que a gordura está queimando, a impressão é que está queimando. Por quê? Vai começar você vai começar a sentir um odor forte e esse óleo vai produzir uma fumaça branca. Então, a impressão é que vai estar pegando fogo em tudo,
O que é isso? Esse é o ponto de fumaça. Começou a sair essa fumaça branca, o óleo já iniciou a sua decomposição. Então, a partir daí, ele já não é um óleo mais útil, né? Mais propício para ser utilizado, certo, pessoal? Isso é muito importante, porque muitos estabelecimentos de alimentos, né? Muitos estabelecimentos que fornecem alimentos, utilizam e reutilizam esse mesmo óleo, né, várias e várias vezes, não se importando em trocá-lo. Porque isso é ruim, como eu falei. Quando o óleo começa a se decompor, ele vai começar a produzir diversos tipos de compostos e muitos deles são tóxicos, né? Então, a níveis muito altos, esses compostos vão fazer mal à saúde do consumidor. Por isso é importante que esse óleo seja trocado com frequência, né? Observa-se, se o óleo começou a produzir a fumaça branca, né? Se ele atingiu o seu ponto de fumaça, é um indicativo que ele já começou a sua decomposição, beleza? Então, como eu falei para vocês, as gorduras e os óleos, eles têm diferentes resistências à temperatura, eles têm diferentes pontos de fumaça, né? Aqui eu trouxe para vocês uma tabela com alguns valores aproximados de temperatura para os pontos de fumaça de alguns óleos e gorduras. Então, vamos observar aqui na tabela. O óleo de soja, ele tem uma temperatura, né, uma resistência até 226, 232 graus Celsius. O que isso significa? Que quando o meu óleo chegar à temperatura de 226 a 232 graus Celsius, ele chegou no seu ponto de fumaça, né? Ele vai começar a degradar, certo? Vai começar a liberar aquela fumaça branca nessa temperatura. Outro exemplo aqui, o óleo de girassol, a mesma temperatura do óleo de soja. Então, a gente pode dizer que o óleo de girassol e de soja tem a mesma resistência à temperatura, certo, pessoal? E a gente pode ver aqui um outro exemplo, o óleo de milho não refinado. Ele entra em ponto de fumaça, ele começa a sua degradação numa temperatura muito menor, numa temperatura de 160 graus Celsius em média. Tá? A gente pode observar aqui outros óleos que são utilizados, né? O óleo de canola, o de algodão, o de milho. Então, existem poucas diferenças entre esses tipos de óleos, mas o que a gente pode observar aqui, que os mais resistentes, né? Vamos dizer assim, os óleos que resistem a uma temperatura maior, né? Para que, então, eles comecem a se degradar. São o óleo de soja e de girassol. Outros aqui, a manteiga ghee e a gordura hidrogenada. Lembra que eu falei que a gordura hidrogenada era muito utilizada também em processos de fritura? Isso é verdade. Por quê? Porque a gordura hidrogenada ela tem uma alta resistência à temperatura, né? Em torno de 231 graus Celsius. Então, só a partir dessa temperatura que esse óleo vai começar a se degradar. Certo, pessoal? E a gente pode observar aqui, entre todos esses óleos que eu trouxe nessa tabela, que o óleo mais resistente, ou seja, que tem a temperatura mais alta para chegar no seu ponto de fumaça, é a manteiga ghee. O que é a manteiga ghee? Pode ser que muitos de vocês nunca ouviram falar disso, né? É um tipo de manteiga clarificada, ou seja, ela passa por um processo industrial onde se removem as proteínas e a água presente na manteiga, certo? E são mantidos apenas os lipídios dessa manteiga, certo? Então, é uma manteiga clarificada e ela tem uma resistência muito maior à temperatura, né? Então, como a gente pode resumir dessa parte do ponto de fumaça, então, quanto maior o ponto de fumaça, mais indicada a gordura ou óleo é para frituras. Neste caso aqui, dessa nossa tabela, a gordura mais indicada para fritura é a manteiga ghee. Seguido, então, aqui do óleo de soja, óleo de girassol e da gordura hidrogenada. E o pior tipo de óleo ou gordura para fritura, nestes exemplos aqui que nós temos, seria a manteiga e a margarina com 120, 150 graus, o azeite de oliva aqui também, 175, 190, e como eu falei anteriormente, o óleo de milho não refinado, certo? No próximo vídeo, então, nós vamos continuar falando um pouquinho sobre a qualidade do processo de
fritura, né, do processo de temperatura em óleos e gorduras.